Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Provérbios. A nossa leitura de hoje é Provérbios capítulo 5, e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 21 até o 23. Está escrito assim: Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Amados, todo esse capítulo 5 aqui de Provérbios é uma exortação para que o homem não caia na lábia da mulher imoral. Nós podemos trazer isso na nossa realidade, não apenas para a mulher imoral, mas também para o homem imoral. Então é para que nem o homem nem a mulher eles caiam nesse falar bonito, nessa conquista que parece muito bonita, mas que a palavra diz que o fim é amargoso como o absinto e é agudo como a espada de dois fios. Ali no versículo 5 fala que os pés da mulher imoral descem à morte e os seus passos firmam-se no inferno. Amados, mais do que nunca nós temos vivido tempos bem difíceis, né? E nós precisamos estar atentos. Aqui é uma exortação clara para que o homem de Deus, um homem de coração reto, ele permaneça firmado no Senhor, em fidelidade ao Senhor e à sua esposa. Isso também vale para as esposas, que elas permaneçam fiéis ao Senhor e aos seus maridos. E aí termina esse capítulo 5 com esses versículos que nós acabamos de ler, falando assim que os caminhos do homem, eles estão perante os olhos do Senhor, e é o Senhor que aplana todas as suas carreiras. Nós vimos no devocional do capítulo 3, que é o Senhor quem aplana os nossos caminhos, quem corrige as nossas veredas. Então aqui está dizendo que todos os nossos caminhos, eles estão perante os olhos do Senhor e é o Senhor mesmo quem vai corrigindo, aplainando. Agora, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado ele será detido. Ele morrerá porque não teve correção, porque não andou debaixo da correção, e pelo excesso da sua loucura ele vai andar de maneira errada. Amados, veja que em todo esse início aqui do livro de Provérbios, nós estamos vendo o quanto nós temos esse papel de colaboração com Deus. Veja que o ímpio, quando fala aqui, não é simplesmente o descrente, né? Quando nós lemos ímpio na Bíblia, não é simplesmente aquele que não crê em Deus, mas muitas vezes está se referindo àquele que tem o conhecimento de Deus, mas ele se torna hostil a Deus. Ele não quer se render a Deus, ele sabe que Deus existe, ele sabe que ele deveria se render ao Senhor, mas ele definitivamente ele decide que ele não quer se render a Deus. Ele diz: eu não quero, eu não vou. Esse é o ímpio, e aí as suas iniquidades o prenderão. Veja que quando alguém vai tendo colheitas ruins, muitas vezes nós pensamos assim: meu Deus, é o juízo de Deus. Sim, é o juízo de Deus porque Deus efetiva o seu juízo. Mas por que ele efetiva o seu juízo? Na verdade, o juízo de Deus é basicamente, né, podemos resumir assim, como uma colheita de alguém que foi hostil a Deus, de alguém que não se rendeu a Deus. Então a pessoa, ao invés de se arrepender e se voltar a Deus, ela continuou com o seu coração ímpio, continuou com o seu coração iníquo, cheio de pecado. E porque continua assim, essa pessoa vai ser prisioneira, as cordas do pecado vão prendê-la.
Então não é simplesmente, é o juízo de Deus, é Deus que está vindo ali, está efetivando o juízo. Sim, mas o juízo de Deus, ele não é efetivado de uma forma aleatória, com parcialidade. É simplesmente a colheita do que a pessoa decidiu viver. Olha o que a palavra fala. Ele morrerá porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Na versão, na NVI, está escrito assim: certamente morrerá por falta de disciplina e andará cambaleando por causa da sua insensatez. No versículo 22 da NVI fala assim: as maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu próprio pecado. Ou seja, nós colhemos aquilo que nós plantamos. A vida com Deus é uma vida contínua de arrependimento e fé. Essa é a vida com Deus. É sempre, todos os dias, porque eu sempre falo que a fé não é algo que é monótono, paralisado, estático, mas a fé é algo que é dinâmico, a fé é dinâmica, ela se movimenta. Então nós precisamos o quê? Nos render a Deus em arrependimento e confiança, ou seja, em arrependimento e fé todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque o Senhor mesmo vai aplanando todas as nossas veredas. Mas quando nós endurecemos o nosso coração, essa é a característica do ímpio, do iníquo, endurece o coração, não aceita a correção de Deus, ele fica prisioneiro do seu próprio pecado. Ele fica prisioneiro daquilo que ele mesmo fez. Ele morre porque morre não simplesmente naturalmente falando, mas muitas vezes chega ao fim da vida terrena aqui por causa da sua insensatez, por causa da sua iniquidade. Mas pode ser também a morte espiritual, ele morre por quê? Porque não andou em correção, ele desprezou a correção, a disciplina do Senhor. E pelo excesso da sua loucura ele vai andar errado, ou seja, pela insensatez ele vai andar pisando torto, se desviando do caminho certo, cambaleando, caindo. Amados, que eu e você, nós possamos mesmo nos posicionar em fé na suficiência de Cristo Jesus. Amados, toda a nossa vida prática, Provérbios fala muito da vida prática. É esse capítulo 5 falando sobre essa questão da mulher imoral. Podemos trazer para a nossa realidade, como eu falei, tanto a mulher quanto o homem imoral. Os retos de coração vão permanecer o quê? Firmados no Senhor. Mas se rejeitar a correção de Deus, por exemplo, o que a Bíblia fala? Fujam da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. E tem muitas pessoas que não se posicionam assim. E aí aquela, seja mulher ou seja o homem imoral, começa a ter acesso à vida do crente e começa a lançar as suas, usado pelo inferno, usado por Satanás, começa a lançar as suas palavras, começa a tentar enredar o crente ali no engano, com astúcia, na armadilha. Mas o que a Bíblia diz? Que nós devemos fugir da aparência do mal. Devemos o quê? Nos posicionar. Ou seja, qual que é a correção de Deus para alguém que está ali envolto por uma situação dessa? Fuja da aparência do mal. Se posicione, não aceite mais isso. Não comece, às vezes no ambiente de trabalho, né? Tem pessoas que, mas eu não tenho como fugir, porque trabalha ali no mesmo ambiente que eu. Se posicione. Ei, eu sou uma mulher casada ou eu sou um homem casado. Não quero esse tipo de conversa comigo. Quantas pessoas, por não se posicionarem, eles acabam sendo enredados, assim como está ali no versículo 3, falando da mulher imoral, que destila favos de mel, acabam sendo enredados nisso daí, por quê? Porque não aceitaram a correção de Deus. E aí o que a Bíblia fala? Porque não aceitam a correção de Deus, vão se tornar prisioneiros das cordas do seu próprio pecado e podem chegar à morte, morrerão. Por quê? Porque não andaram na correção de Deus, não aceitaram a correção de Deus. Amados, a Bíblia é a palavra de Deus, ela nos ensina como nós devemos caminhar
todos os dias da nossa vida, com as coisas simples da nossa vida. E nós precisamos aprender a o quê? A colocar em prática. Nós vimos em Provérbios capítulo 4 que sobre tudo que devemos guardar o quê? O nosso coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Para nós aceitarmos a correção do Senhor e permanecermos firmes no Senhor, nós temos que ter esse coração que alimenta somente a verdade. Um coração que está completamente inclinado para o Senhor, para a vontade do Senhor, para a palavra de Deus, que não arruma desculpas. Já viu aquelas pessoas que arrumam desculpas para o seu pecado? Não, mas eu fiz isso ou eu agi desse jeito porque tal pessoa é que me influenciou, ou eu agi desse jeito por causa das circunstâncias, por causa do momento. Não, amados, nós não podemos dar desculpas. Nós precisamos nos posicionar. Por quê? Porque a palavra é bem clara que diz que o ímpio, ou seja, aquele que se torna hostil a Deus, o que é hostil a Deus? Não aceita o que Deus fala, não aceita a palavra de Deus, não aceita a verdade de Deus. E essa pessoa vai se tornar prisioneiro do seu próprio pecado. E a colheita vai ser uma colheita triste, uma colheita de morte. Que eu e você, nós possamos nos posicionar no Senhor, sabendo que é o Senhor quem nos capacita. Sabe, amados, quando nós estudamos Provérbios, enfatizamos esse nosso papel de colaboração com Deus, mas nós precisamos ter em mente que é o Senhor quem nos capacita, que o Espírito Santo já vive em nós, que nós já fomos regenerados pelo poder de Deus, que nos deu uma nova vida, uma nova natureza. Agora nós nos tornamos um espírito com o Senhor, é o que a Bíblia diz. Somos um com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Todo aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. Ou seja, é o Senhor quem nos capacita. É o Senhor quem opera em nós para que nós de fato possamos nos render somente a Ele. Para que nós não caiamos nas armadilhas, nas ciladas. Para que nós possamos permanecer firmados no caminho do Senhor. Por quê? Porque todos os nossos caminhos estão perante os olhos do Senhor. E aquilo que está tortuoso, errado, como nós já vimos lá no capítulo 3, ao nos rendermos ao Senhor, Ele mesmo vai aplainando, Ele mesmo vai corrigindo. Mas sim, nós precisamos ter esse posicionamento, nós precisamos assumir essa responsabilidade. Nós estamos vendo isso em todos esses capítulos, Provérbios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, agora o capítulo 5 e vai continuar, amados. Por quê? Porque Provérbios é um livro de sabedoria. Provérbios é um livro que nos ensina a aplicar a sabedoria de Deus, a colocá-la em prática. E é no nosso dia a dia. Então não se deixe iludir pelo engano, pelas coisas ruins. Tem muitas pessoas e muitas vezes nós, amados, é algo para nós avaliarmos na nossa própria caminhada. Muitas vezes nós temos colheitas ruins porque nós semeamos fora dos princípios de Deus, fora dos princípios da palavra de Deus, e a colheita vem. É como está escrito lá em Colossenses, que seja justo ou injusto, quem pratica a injustiça vai colher de volta a injustiça. Seja uma pessoa crente ou não crente, é Colossenses 3:25. Você pode ser crente, se você praticar a injustiça, você vai colher de volta a injustiça. Não tem acepção para ninguém. Isso está lá em Colossenses 3:25, depois você pode conferir. Amados, esse é o aprendizado de Provérbios, sabe? É nos fazer enxergar que não tem como nós fugirmos de colheitas ruins se nós semeamos coisas ruins. Não tem como. Então, muitas vezes nós semeamos em várias áreas da nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, ou no nosso relacionamento para quem é casado com o cônjuge, relacionamento com pais, com filhos, com irmãos em Cristo, com colegas de trabalho, tipo de relacionamento que for. Muitas vezes semeia algo ruim, semeia ódio, semeia amargura, semeia mentira, semeia infidelidade.
vai colher o quê? O que que vai colher? Vai colher algo bom? Não vai. Então nós precisamos olhar para nossa caminhada. Muitas vezes nós olhamos aqui, não, mas eu não tenho problema com isso daí, com essa questão de, de imoralidade, mas traga para a tua vida pessoal e pense em todas as áreas da tua caminhada. Será que em alguma área você tem desprezado os princípios da verdade de Deus em finanças? Quantas pessoas tendo dificuldade na vida financeira, por quê? Porque estão desprezando os princípios de Deus a respeito de finanças, sobre honestidade, generosidade, estão desprezando esses princípios. E aí eles querem ter uma vida financeira satisfatória, mas a semente que estão plantando não é uma semente de honestidade e nem de generosidade. Quantas pessoas estão colhendo algo ruim, vivendo algo ruim, porque estão semeando coisas ruins? Cristãos, filhos de Deus. Amados, essa palavra é uma palavra para nos alertar, para nos fazer refletir, olhar para a nossa caminhada. Por quê? Porque até mesmo os filhos maduros de Deus, muitas vezes eles acabam cometendo algo que não deveriam. Vocês lembram de quando o apóstolo Paulo precisou chamar a atenção do apóstolo Pedro, porque Pedro estava tendo uma atitude desprezível, uma atitude que era contra os princípios da palavra de Deus em relação aos gentios que haviam se convertido ao cristianismo? Vocês lembram dessa passagem? O apóstolo Paulo precisou repreender Pedro. Ei, Pedro, você está com medo dos irmãos judeus? Você, enquanto os irmãos judeus não haviam chegado, você sentava e tinha comunhão, comia com todos os irmãos aqui, mesmo que eles não fossem judeus. Agora que os irmãos lá de Jerusalém chegaram, você entrou nessa onda com eles e você está fazendo acepção de pessoas. Não tem mais comunhão com os irmãos que não são judeus. Como assim? Em Cristo não é mais assim, não. Em Cristo não tem mais diferenciação entre judeu e grego, entre cita ou bárbara, não tem mais a distinção. Agora nós somos todos um em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo precisou o quê? Repreender Pedro, mas Pedro era apóstolo. Pedro já exercia o seu apostolado, o seu pastoreio. E ele precisou o quê? Ser repreendido numa atitude que não foi uma atitude que seguia os princípios da palavra de Deus. E ele aceitou a correção. É exatamente o que está falando aqui. Que o ímpio ele não aceita a correção. E exatamente por não aceitar a correção, ele se torna prisioneiro do seu próprio pecado que o conduzirá à morte. Mas o justo, ele aceita a correção, porque ele sabe que todos os seus caminhos estão perante os olhos do Senhor, e o Senhor mesmo vai corrigindo, vai aplanando, vai endireitando. Que eu e você possamos viver assim todos os dias da nossa vida, amados, e aplicar essa verdade, essa realidade em cada área da nossa vida. Que você possa fazer uma avaliação em cada área da sua vida e refletir. Não estou falando aqui, amados, que é sempre por algo que nós estamos fazendo errado, vamos dizer assim. Não estou falando isso, mas é bom a gente refletir, analisar. Por quê? Porque tem muitas colheitas ruins em áreas da nossa vida que sim são reflexo das sementes ruins que estamos plantando e precisamos mudar as sementes se queremos uma colheita melhor. Precisamos mudar a nossa forma de lidar com as coisas, né? Se você tem recebido sempre tem vivido aí debaixo de amargura, de falta de perdão, e seus relacionamentos vão ser sempre ruins, sempre insatisfatórios. Então é bom analisar, será que sou eu que estou alimentando um coração amargurado, que não perdoa? Não, não quero mais isso, quero começar a liberar novas sementes de perdão, de amor, de misericórdia. Minha vida financeira, será que ela está travada? É algo normal que acontece com todo mundo? Ou será que sou eu que de repente estou vivendo de uma forma desonesta, estou vivendo de uma forma que não é generosa, e aí eu só estou colhendo as sementes que eu estou plantando? Então é bom a gente analisar, amados. Será que no meu trabalho
Tô tendo muita dificuldade. Por quê? Porque será que eu tô sendo um instrumento de maledicência, de fofoca? E aí tá se tornando um ambiente terrível, mas sou eu que tô fazendo isso ali? Sou eu que tô sendo o instrumento que tá causando discórdia, contenda, seja no trabalho, seja na igreja, seja na família? Amados, é bom a gente olhar para nós, sabe? A palavra de Deus é sempre primeiro para nós aplicarmos na nossa vida. Então, que eu e você nós possamos compreender isso, possamos aplicar essa verdade à nossa vida, à nossa realidade, as áreas da nossa vida e possamos pedir a Deus mesmo para que Ele ilumine os olhos do nosso coração e nos ajude, porque o Espírito Santo é o nosso maior ajudador. O maior interesse de Deus é que nós nos voltemos a Ele e Ele corrija os caminhos que estão errados. Ele não quer que nós fiquemos prisioneiros, amados, das nossas próprias loucuras. Olha o que fala aqui, né, na Almeida Revista e Corrigida, fala pelo excesso da sua loucura, o ímpio, o insensato vai andar tudo errado. Deus não quer isso. Deus quer que nós andemos no caminho, como nós vimos, né, em Provérbios 4, no caminho que vai brilhando cada vez mais, Provérbios 4:18. Esse é o caminho que Deus tem para nós, essa é a vida que Deus tem para nós. Por quê? Porque a vontade de Deus para mim e para você, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então que eu e você possamos nos render a esse modelo de vida do Senhor e faça uma autoanálise, não para se condenar. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não é para trazer condenação para a tua vida, mas é para trazer um alinhamento, uma correção, um aplainar de caminhos errados. Faça uma autoavaliação. Se vier condenação, não aceite, rejeite, fala para trás de mim, Satanás, eu estou em Cristo e em Cristo não há mais condenação. Tudo que o Senhor traz na minha vida é para o meu bem, as correções que o Senhor tem para mim é para o meu bem, é para que eu possa viver e desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade dele para mim. Amém, amados? Então vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, pelo teu encorajamento, muito obrigada pela tua exortação. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos, nós possamos nos render dia após dia ao Senhor. Que nós possamos fazer essa autoanálise com a ajuda do seu Espírito, Pai. Não para nos sentirmos condenados, porque sabemos que não há mais condenação, porque estamos em Cristo Jesus. Sabemos que o Senhor nos corrige e traz à tona as impurezas, aquelas coisas que ainda estão desalinhadas com a tua verdade, com os teus princípios, aquelas sementes ruins que plantamos. O Senhor traz à tona tudo isso para que se estabeleça de fato a sua boa, perfeita e agradável vontade para nós. O Senhor é por nós. Como está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu oro mesmo para que eu e os meus irmãos possamos fazer essa autoanálise sem condenação, sem nos sentirmos condenados, porque não tem mais condenação para nós, nós estamos em Cristo Jesus e podemos apresentar a Ti, Pai, todas as sementes erradas que nós plantamos, nos arrepender de tudo isso e podemos contar com a Sua ajuda, com o Seu poder, com a Sua capacitação, para que nós possamos daqui para frente fazer diferente, plantar novas sementes para termos uma boa colheita. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.